Epístola de 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 a 8. Se você está com sua Bíblia, acompanha. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 8. E assim nos diz a palavra do Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, olha que coisa linda, é Ele quem nos chama, por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, vem dEle, é dado por Ele, é graça, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência da carne há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E o maior deles é o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Unge os meus lábios, Senhor, para que eu fale de palavras eternas para pessoas eternas. Coloca o banner de hoje, por favor. Banner de hoje. Um dia a gente consegue de primeira. Vamos ver comigo, queridos. Os degraus da vida cristã. Mais uma vez. Os degraus da vida cristã. Quem escreveu essa epístola? Pedro. Pedrão. Todo mundo sabe que eu amo Pedro, né? Pedro é o cara, brasileiro todo, jeitinho de carioca, atirado para frente. Pedro ninguém segura. Pedro é aquele tipo de cara que a gente conhece de toda forma um pouquinho da vida dele. Não tem como passar por essa vida sem conhecer um pouco de Pedro, como também não tem como conhecer a Pedro e não achar nada nele que não se pareça com a gente. Pedro, juntamente com Davi, é aquele tipo de pessoa que a gente vê humanidade, simplicidade, proximidade. É fácil a gente achar algo parecido porque ele era humano. Humano. Se tem algo que me agrada nas Sagradas Escrituras é justamente essa apresentação da humanidade dos seus personagens. Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Nasceu em Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. E lá, diz a Bíblia, que Pedro se torna um empresário, ele tem um negócio juntamente com seu irmão, eram empresários da pesca, trabalhavam com isso todos os dias. E quando a gente vai olhando para a vida de Pedro, a gente vai achando várias coisas, porque todos nós temos um tino de empresário, né, de investidores. A gente gosta dessas coisas, a gente não pode ver um negócio que a gente quer dar um pitaco. Pedro era assim, então tudo dele era muito para frente. A gente olha para Pedro e começa a ver logo características nele, um homem de personalidade forte, um homem de um temperamento agitado. Ora ele tinha picos de fé, ora se afogava nas profundezas da covardia, ora a sua devoção era grandiosa, ora ele fugia, negava, praguejava e humilhava o nome do Senhor Jesus. Quando certo dia, no início do ministério de Jesus, Jesus está passando à beira do mar da Galileia, avista Pedro e seu irmão André jogando as redes.
Ele olha para esses homens e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E diz a Bíblia que imediatamente, gente, isso é lindo demais, imediatamente eles largaram as suas redes, deixaram para trás e seguiram a Jesus. E sabe o que isso nos ensina? É que esse mesmo chamado de Deus está acontecendo nessa noite, para mim e para você. Há um chamado do Senhor para mim e para você. Há um chamado de Deus para a sua vida. E qual a sua resposta? Fernando e Cid disseram sim ao chamado do Senhor. Hoje a nossa igreja dá mais um passo, a gente sai do lugar, a gente se movimenta, a gente sobe degraus com essas duas vidas preciosas que disseram sim a esse ministério tão lindo, tão frondoso, esse ministério de serviço, de amor, de entrega. Eles não desistiram. Mas vamos voltar para Pedro, deixar Cid e Fernando para daqui a pouco, porque daqui a pouco eles vão ser ordenados diáconos da nossa igreja. Quando a gente olha para Pedro, apesar de ser um Vamos lá. Apesar de ser ele esse tipo de pessoa, ele logo é aquele que toma frente do grupo dos 12 separados por Jesus. Aliás, só Jesus, né? Só Jesus para separar 12 camaradas como esse. Porque nenhum empreendedor escolheria esses homens para tocar para frente o negócio de sua vida. Pedro era esse homem inconstante. André tímido. Tiago e João eram explosivos. Filipe era cético, Bartolomeu preconceituoso, Tomé incrédulo, Mateus era um coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Judas eram tão tímidos que você quase não conhece. E Judas Iscariotes, ele era um traidor. Só Jesus para escolher homens assim. Isso porque Jesus não escolhe pessoas pelo que elas são, mas por aquilo que elas serão, quando tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Jesus escolheu você que está aqui nessa noite. Ele tem palavra, ele tem promessa, algo sendo derramado sobre a sua vida, mas você precisa crer em nome de Jesus. Eu já trouxe aqui aquela ilustração e volto a repetir, quando Jesus é assunto aos céus, e ele está numa roda de anjos conversando, e ele está lá falando das maravilhas que ele fez aqui na terra. Era cego vendo, surdo ouvindo, coxo andando, o negócio estava tudo certo, todo mundo encantado, mas ao término aparece Gabriel e diz: mas Jesus, o Senhor fez todas essas coisas na terra, tudo isso, que coisa linda, maravilhosa, mas me diga uma coisa, como é que essa sua história, esse seu projeto vai se perpetuar até chegar lá no ano de 2023 na Igreja da Trindade e ter aquele povo lindo para ouvir essa história? Aí Jesus diz: é que eu deixei 12 amigos lá na terra, e eles têm essa missão. Mas aí Gabriel não se dá por satisfeito e lhe diz: mas se os seus amigos falharem? Aí Jesus olha e diz: se eles falharem, eu não tenho um plano B. Queridos, eu e você continuamos sendo o plano A na vida de Jesus. Assim como Pedro, Tiago, João, Paulo e tantos na história da igreja, nós somos o plano A de Jesus. Assim como um dia Pedro precisou ser restaurado, eu e você estamos sendo restaurados de glória em nome de Cristo, com Ele, por Ele, para Ele. É isso que nós estamos falando nessa noite, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Há uma restauração que já se iniciou e nós não podemos regredir. Vida cristã é para frente e para o alto. Nós precisamos subir os degraus que se colocam à nossa frente. O verso 3 desse nosso texto nos diz que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas. Se foi doado, foi de graça. Eu não fiz nada. Não foi por mim, não foi por força, mas pela graça de Deus. Graça que nos leva ao conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. O chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida não é para a minha glória pessoal, não é para a sua glória pessoal, é para a glória dEle.
Nós somos transformados de glória em glória na imagem do seu Filho. Glória dele, não de homens. Por isso vem de graça, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. A estatura do varão perfeito está muito distante de nós. Eu e você somos pecadores. Talvez você esteja cometendo pecados nesse exato momento em sua mente, em seu coração. Mas Cristo está dia após dia, minuto após minuto, nos transformando à imagem do seu Filho. No verso 4 vai nos dizer que todas as promessas são por Ele reveladas. Eu quero dizer nessa noite que há promessa sobre a sua vida. Há promessa de Deus para que por meio dela nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e aquele que estão nele estão livres das concupiscências, das corrupções desse mundo caído. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem algo que te prende, que te aprisiona, se tem algum vício em tua vida que tu não consegues largar, está na hora de você rever a sua história, a sua vida e a sua comunhão com o Senhor. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós somos como cópias de Cristo aqui na terra. É para isso que nós somos chamados. Você não foi chamado aqui para ficar desfilando em Paris, não. Isso aí você ganha reboque. Mas onde a planta dos seus pés estiver, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Assim precisa ser a sua vida em casa, no trabalho, na escola, faculdade, seja onde for. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A vida. Ele é a vida. Tem muita gente sobrevivendo, tem pouca gente vivendo. A vida tem um nome, Jesus de Nazaré. Não há vida em outro nome. Ele é o nome acima de todo nome. Ele é o alfa, o ômega. Ele é a porta, ele é a videira, ele é o bom pastor. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja gloriosa. É a ele que nós devemos render graças. Ser cristão não é um título. Ser cristão é um sobrenome, é Fernando de Cristo, Rodrigo de Cristo, Cid de Cristo, é uma nova certidão de nascimento, registrada no céu com tinta vermelha do sangue de Jesus. Isso é ser cristão. Cristão é alguém que nasceu de novo. Não dá para ser cristão de dubialidade. Eu vivo uma vidinha aqui, vivo outra vidinha ali, vivo uma vidinha na igreja, vivo uma vidinha no trabalho, vivo uma vidinha com os amigos, vivo uma vida na faculdade, e as pessoas estão vivendo de máscaras. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Só é cristão aquele que nasceu de novo, é novo nascimento. Não é declaração de mãozinha para cima, não. Está aqui, ó. Está no peito. Ele tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Tudo muda. Há uma nova história para se viver. Aquele que nasceu em Cristo faz parte da natureza divina. Aquele incômodozinho que você sente, sabe, naquela hora, é Ele. É essa voz que você precisa ouvir, acreditar, crer, seguir com ela. Aquele que nasceu de novo tem a natureza de Deus no seu interior. Glória a Ele por isso. Miserável homem que eu sou, miserável que eu sou, mas aprove a Ele me escolher para isso. Glória a Deus, Ele escolheu você. Ei, Ele escolheu você, Ele habita em você. Por isso é tempo da gente se mover. Tem muita gente parada. Pedro está nos ensinando para que a gente não se deixe levar pelas falsas promessas, pelas falsas pregações de hoje em dia, do nosso tempo, pelas falsas igrejas, pelos falsos apóstolos, pelos falsos pastores. Mensagens que nos fazem abandonar a fé, que te levantam para depois te derrubar.
Tem muita gente no nosso tempo retrocedendo, e os motivos são muitos. Mas aqueles que estão em Cristo perseveram. Aqueles que estão em Cristo não param. Aqueles que estão em Cristo não retrocedem. É daqui para frente. Não podemos ser como a história do porquinho de Joãozinho. Já falei aqui. Joãozinho achou um porquinho no meio da rua, se apaixonou pelo porco e disse: papai, posso levar para casa? E papai disse: pode, meu filho. Joãozinho leva o porquinho, leva para o banheiro, dá aquele banho gostoso, passa aquele shampoo seda maravilhoso, condicionador, o sabonetezinho da Granado, e o porquinho está todo cheiroso. Termina o banho, Chanel é o perfume, bota um lacinho no porquinho e eles passam a assistir um filme da Netflix, comendo pipoca. Durante a noite cai aquela chuva maravilhosa e eles ficam ali assistindo um filminho. O Joãozinho está muito feliz com o seu porquinho em casa, mas de manhã o sol raia. Ao abrir a porta, o porquinho de dentro avista uma pocinha de lama lá fora. E a sua natureza de porco que continua lhe faz correr, se lançar, se jogar e rolar na lama. É por isso que Pedro vai dizer, no capítulo 2, no verso 20 e 22, que aqueles que foram achados por Cristo e voltam ao seu antigo estado antes de Cristo são ainda piores. Então, queridos, o que nós estamos falando nessa noite é: se você chegou até aqui, não é tempo de retroceder. Essa escada não é para descer, essa escada é para subir. Suba nas asas do Espírito nessa noite. Tem muita gente andando para baixo, descendo, cabisbaixo, triste, arrasado. Não foi para isso que nós fomos chamados. Se você chegou aqui nessa noite, toma posse dessa vitória. Aí Pedro passa a trazer virtudes. Virtudes que devem ser exercidas. Que a gente vai chamar hoje de degraus. A gente vai olhar ela como um passo de cada vez, é por isso que ele vai usar esse termo, associai. Porque uma coisa está associada por outra. Você dá um passo, um outro passo. Você dá um passo, um outro passo. E você vai subindo, 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 até nós alcançarmos a plenitude da natureza de Cristo. E o primeiro degrau é como tudo começa. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é assim: primeiro você coloca o pé, aí Deus vem e coloca o degrau. Nós precisamos aprender a confiar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que nós não vemos. Quando um cristão ora, ele não pensa que está sendo ouvido, ele tem certeza que Deus está lhe ouvindo. Isso é fé, e fé que agrada a Deus. Aí Pedro vai nos dizer que essa fé precisa estar alinhada com virtudes. Por isso virtudes é o segundo degrau. As virtudes da fé são aquelas ditas pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como cristãos, a gente precisa exercitar cada uma delas. Buscar diariamente. Tem muita gente que acha que é assim. Eu fui para o culto domingo, o pastor me chamou lá na frente, botou a mão sobre mim, ungiu, está tudo resolvido. Não é. É uma busca diária, constante. Eu vou dizer um segredo. É só você usar mais tempo do que você usa no Instagram para fazer essa busca, e você vai receber. Tem muita gente procurando e não acha porque está procurando errado. Deus está aqui nessa noite para te confrontar e te chamar para perto dele. Há uma escada para subir, não é para descer. Agora, como cristão, as nossas virtudes não podem ser comparadas às virtudes humanas, não. Mas às virtudes de Deus. Fé é o primeiro passo. Como disse certa vez Martin Luther King: suba o primeiro degrau. Você pode não ver toda a escada, mas dê o primeiro passo. O negócio é não ficar parado. É caminhar. Mas só caminha aquele que tem fé. É o que não desiste no meio da caminhada. É o que vai até o fim.
Então, o primeiro degrau é a fé, o segundo degrau é a virtude, e ele se coloca entre a fé e o conhecimento. Então, imagine, fé, virtude, conhecimento. Você tem uma fé que lhe levou às virtudes da comunhão e dos frutos do Espírito sobre a sua vida. Agora você dá um passo para conhecer as coisas não humanas, não baseadas em sua conta bancária, no diploma que você tem guardado dentro da sua gaveta, nos lugares que você viajou, no conforto da sua casa, no carro que você tem, no smartphone que você tem no bolso. Não é sobre isso que eu estou falando. Esse conhecimento vem das coisas do alto, vem da palavra de Deus. Tem muita gente olhando para as coisas da terra, esquecendo das coisas de Deus e querendo viver o melhor que Deus tem. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí por isso vai regredindo. Volta ao primeiro estágio. Estava já no terceiro degrau. Aí volta para o primeiro, porque não estabilizou a fé, não se encheu de virtudes, e o seu conhecimento das coisas de Deus é um conhecimentozinho raso. Não tem profundidade, não tem solidez. Veja que tudo começa com fé. Com fé. Tem muita gente pensando em fé como algo que não está alinhado com a palavra de Deus. Tem muita gente que vivendo em nome de uma fé material, buscando abraçar, tocar, trazer para perto aquilo que não se pega, não se toca. Tem muita gente querendo colocar a fé no colo, quando a fé é algo espiritual, não é material. Por isso a gente vai vendo todo tipo de atrocidade, é bênção daquilo, é unção daquilo, é palavra daquilo, é noite daquilo, é manto daquilo, tudo desalinhado com a palavra de Deus. É esse o ensino que a gente está recebendo nessa noite, para que a gente não seja levado por todo tipo de doutrina, por todo tipo de palavra, mas que a gente esteja firmado com a nossa casa sobre a rocha, na busca de seguir em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa escada é para subir, não é para descer. Agora vamos se movimentar. Vamos sair do canto. Deus só faz coisas naqueles que se movimentam. Saia do lugar. Eu vou repetir, Deus só faz coisas na vida daqueles que se movimentam. Quando você estiver em movimento, Deus te dá o crescimento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você estiver em movimento, Deus te dá o crescimento. Ele vai acrescentar na tua vida, Ele vai crescer na tua vida aquilo que tu tem buscado, quando você sair do seu lugar e se movimentar para viver o novo que Ele tem para a sua vida. Ah, gente, dá um glória a Deus aí, se você crê nisso, se isso faz sentido para a sua vida, glorifica o nome do Senhor. A gente sobe mais um degrau, sai do conhecimento, que nos leva e está associado ao domínio próprio. Agora, quando a gente fala de domínio próprio aqui, quem foi que escreveu isso? Fique rindo não, Sid Clay. Pedro falando sobre domínio próprio parece piada de mau gosto, né? Pedro aqui já havia subido essa escada. Pedro já havia caído. Pedro já havia sido restaurado. Pedro, como um filho pródigo, abandonou a casa do pai, mas foi recebido com festa, com alegria, com restauração, com um banquete, assim como eu e como você. E ele disse: para aquele estado, eu não volto mais. Pedro aqui já era aquele homem que, diferente daquele que negou e praguejou contra o Senhor Jesus, ele agora é aquele que está com uma fé firmada, ao ponto de quando ter sido levado à morte, de crucificação, ele diz: eu não tenho o direito e a hombridade de morrer como o meu Senhor, coloca a minha cruz de cabeça para baixo. Esse é Pedro, um novo homem, que viveu um novo nascimento, que viveu uma nova história, que não aceita regredir, mas que vem para subir,
E é isso que eu estou chamando essa igreja. Quem quer subir com Cristo, quem quer viver o melhor dele, quem quer experimentar o melhor que ele tem para a sua vida, é tempo de sair do seu lugar, de subir essa escada, porque ela nos leva em direção aos céus. A salvação está em Cristo Jesus, ele é o nome acima de todo nome, e ele te chama nessa noite para a glória dele, aleluia. Quantos creem nisso, gente? Glória a Deus. Escritor de Provérbios, no capítulo 16, no verso 32, ele vai dizer que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Aquele que domina o espírito do que aquele que toma uma cidade. A gente está falando de domínio próprio. Tem domínio próprio aquele que controla os seus desejos, as suas paixões, os seus vícios, as suas vontades. Diferente daquele que é dominado por ela. A gente está no século do homem que perdeu o domínio sobre si. Já citei um filme, vou dar um spoiler de novo. Neférios. Há uma cena que o homem lá, o possesso, está conversando com o psiquiatra lá, James. Então ele olha para ele e diz assim: você sabe que a sua namorada está nesse momento numa clínica de aborto, abortando o seu filho. Você poderia estar com ela, pegar na mão dela, praticar um amor sacrificial, cuidar da criança e brincar de terapeuta. E o psiquiatra para e diz assim: é complicado. Essa é a minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser. E o demônio responde: isso aí, James. Isso aí. Eu não podia dar uma resposta melhor. Continue vivendo assim, fazendo o que quiser, que a gente do lado de cá não precisa fazer nada, vocês fazem sozinhos. Já disse John Wesley que não é livre o homem que não governa a si mesmo. Mas vamos para o quarto degrau. Ele nos tira do domínio próprio para perseverança. Só persevera aquele que tem domínio próprio. Aquele que não se domina fica no meio do caminho. Perseverar é buscar uma constância na vida devocional, na vida de intimidade. Você sabe qual é o pior pecado que você pode carregar na sua vida? É forte. Vigia, crente. É você ter conhecido a Jesus e negligenciar uma vida de intimidade com Ele. Quando você negligencia a oração, você está em pecado. Quando você negligencia o estudo da palavra de Deus, você está em pecado. Mas você pode dizer assim: a minha vida, eu não vou mais sair com meus amigos, eu não vou mais ver a minha família. Vai. Tem tempo para tudo debaixo do céu. O problema é que você tem ocupado seu tempo da forma errada. E Deus te chama para uma intimidade, comunhão com Ele. Por isso a palavra dessa noite te diz nesse momento: persevere, mesmo que as coisas te digam ao contrário, mesmo que a situação não seja favorável, mesmo que as coisas pareçam estar dando errado, persevera. Aleluia. Vocês estão vivos? Tem alguém aí? Persevera, crente. Vida cristã não é um céu de brigadeiro não, viu? Tem um Getsemane, tem uma via sacra, tem um chicote, tem uma coroa de espinhos, tem uma cruz, tem um calvário. A gente precisa tomar a nossa posição. O cristão pode estar com o pé no vale, mas seu coração está no céu. E o quinto degrau vai nos levar da perseverança para a piedade. Talvez seja o que a igreja mais precisa nesses tempos. Piedade. Piedade que ama, que acolhe, que não julga, que não maltrata, que não fere. Piedade para trazer para perto, para colocar do lado, para sarar as feridas, para mostrar o caminho, para caminhar junto, para pegar na mão e sair de mãos dadas.
A Bíblia nos diz que piedade, para tudo, ela é proveitosa. Exercita a piedade, igreja. A piedade entre os irmãos, uns com os outros. Não é tempo de julgar, não é tempo de apontar. Tem muita gente olhando para o pecado do outro, apontando o dedo, esquecendo que quando bota um dedo para frente, um bocado se joga para trás. É tempo de olhar para si, para a sua história, e buscar subir os degraus dessa caminhada cristã, porque a salvação é individual, mas a gente também pode levar gente conosco. Como eu sempre digo aqui, a gente vai chegar no céu, nem que seja um empurrando o outro, mas a gente vai chegar lá. É um com o outro, é de mão dada, junto, unido, nada de separado. Afinal de contas, nós somos uma família. Olha aí, quem é de casa já sabe. O 6º degrau da vida cristã, a gente vai da piedade para a fraternidade. Elas estão ligadas. Fraternidade, piedade são irmãs. Por isso que estão ali juntinho. A palavra grega, Filadélfia, é a palavra traduzida aqui por fraternidade, que significa amar como ama o seu irmão de sangue. Você ama o seu irmão de sangue, não pelas qualidades ou pelos defeitos dele. Você o ama pelo que ele é. Na família de Cristo é do mesmo jeito. Você não ama o seu irmão pelos erros ou pelos acertos dele. Você ama o seu irmão porque, assim como você, ele foi achado, lavado e perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso. Amamos, porque ele nos amou primeiro. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele não levou como usurpação descer da sua glória, tomar forma de homem, nascer na simplicidade. Gente, eu estou com um bebezinho em casa, é muito gostoso, mas a gente fica olhando aquela simplicidade, aquela fragilidade, aquela dependência para todas as coisas. Você imagina que o Salvador do mundo escolheu viver tudo isso? Todas essas coisas, sentir todas as dores que eu e você sentimos. Eu imagino Jesus levando uma topada no dedo, jogando bola com os amigos. Pode imaginar. Ele viveu o que eu e você vivemos, ele sentiu o que eu e você sentimos. Mas ele está hoje à destra do Pai, na sala de comando, coordenando a história. Um dia ele voltará para nos buscar. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa vitória. É isso que nos motiva, é isso que nos sustenta. Tem muita gente indo para a igreja em busca de prosperidade, em busca de palavras de prosperidade, de coisas para ganhar, para receber. Você já tem tudo. A salvação já chegou na sua vida. A palavra de Deus já se enraizou no teu coração. Você já é uma nova criatura, o resto vem a reboque. É bom, é gostoso, é legal. Quem não quer? Mas o principal nós já temos. Cristo. Aleluia. Amém. Mas o 7º e último degrau, o 7 na Bíblia é número da perfeição. Vamos subir até chegar lá. Ele agora nos leva da fraternidade para o amor. Saímos do amor filos, ou filéu, para o amor ágape, o amor de Cristo. No grego, quando a gente fala de amor, existem 3 palavrinhas: filos, ágape, eros. Um fala do amor carnal, sexual, eros, erótico. Um fala do amor fraternal, entre irmãos, filos. E outro fala do amor de Jesus por mim e por você, que ele levou a cruz do Calvário e teve seu sangue vertido. E como eu digo e repito, eu amo aquele poema de Gioia Júnior, quando ele diz: aquela cruz negra e mesquinha, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Foi esse amor que levou Jesus até a cruz. É esse amor que está sendo derramado sobre as nossas vidas. Amamos, queridos, e precisamos amar, porque Ele te chama pelo nome. Eu sei o nome de quase todo mundo daqui. Não sei de todos. Alguns vou saber daqui a pouco. Mas Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E é por isso que você está aqui nessa noite. William Shakespeare, ele disse certa vez que lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem lutar é ainda melhor. E o que nós fizemos para receber desse amor?
Se não foi a graça de Deus que nos escolheu, o amor que insistiu em nos amar, que todos os dias tem insistido na nossa vida, que tem propósito, que tem missão, que tem algo para ser revelado através de nós. Por isso essa palavra nessa noite, uma palavra de avanço, não de retroceder, uma palavra que nos tira do lugar, que nos faz ir para frente. É assim que eu tenho sonhado com essa igreja todos os dias. É por isso que eu tenho orado todos os dias, pedindo a Deus que nos levante, que levante homens, mulheres, levante líderes, para que a gente possa multiplicar essa mensagem, para que a gente possa chegar a todos os lugares. Eu creio numa igreja triunfante, eu creio num avivamento que cairá por aqui, se espalhará como fogo por toda Natal. Agora eu estou orando e clamando ao Senhor, que levantem homens e mulheres de coragem, para que a gente possa seguir juntos. Sair do lugar, viver esse evangelho para frente. Levantou vocês dois. Mas eu estou orando por mais, viu? Não negligencie o chamado que Deus tem para a sua vida. Não troque os tesouros dos céus pelas migalhas da terra. Tudo passará aqui. Absolutamente tudo. Mas há uma promessa. E já tem um banquete preparado para cada um de nós. É degrau por degrau, viu? É degrau por degrau. É um passo de cada vez. Mas não retroceda. Começa com fé. E termina em? Nós começamos com uma fé que brota em nossos corações pela graça de Deus. Mas terminaremos nos braços daquele que nunca nos deixou.